Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre nulidade processual. As nulidades processuais, nos termos do artigo 795 da CLT, elas devem ser arguidas no primeiro momento em que a parte que se sentiu prejudicada tiver que falar nos autos. As nulidades, elas devem ser no primeiro momento que se tiver que falar nos autos 795. Você não pode esquecer dessa regrinha. Tá? O que seriam então as nulidades? Alguns atos processuais podem estar viciados. Esses atos, quando eles são viciados, a depender deste vício, este ato será nulo ou será anulável. Por quê? Porque, de certa forma, causou prejuízo para uma das partes. Esse ato, quando ele está viciado, nós utilizamos, então, o Instituto da Nulidade, que seria a regrinha onde a lei veda que aquele ato tenha os seus efeitos. E a lei diz o seguinte, olha, esses atos que estão viciados não podem produzir os seus efeitos. Esses atos, essas nulidades, ela pode ser nulidade absoluta ou nulidade relativa. Se a nulidade absoluta, pode o juiz se declinar de ofício. Por exemplo, a incompetência de foro. É uma ação civil e esse autor ele está pleiteando essa reparação na Justiça do Trabalho. Nulidade absoluta. O juiz pode se declinar de ofício. Já a nulidade relativa é aquela que interessa às partes. As partes têm que arguir essa nulidade. As partes devem se manifestar quanto a essa nulidade. Como, por exemplo, o juiz não permite a oitiva de uma testemunha. O juiz disse não. E quando ele teve essa decisão interlocutória, de certa forma ele cerceou a defesa, o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Desta maneira, o advogado da parte irá solicitar que conste os protestos dele na ata, porque é a primeira vez que ele já tiver que falar, ele já tem que arguir, excelência, que conste os meus protestos na ata. Desta forma, quando ele for fazer o seu recurso ordinário, ele vai abrir um tópico da preliminar e vai pedir a nulidade daquela sentença, daquela decisão. Porque aquela decisão, aqueles atos estavam viciados, ou aquele ato estava viciado, e é uma nulidade relativa. Então, a parte tem que arguir essa nulidade. Se não arguir, o processo toca o ritmo normal e não poderá sofrer os efeitos daquele ato. Aquele ato vai sofrer os seus efeitos, na verdade, aquele ato jurídico vai perdurar. Tranquilo? Essas nulidades, elas devem observar algumas regrinhas. Só pode arguir nulidade quem foi prejudicado. Só pode arguir a nulidade, além daquele que foi prejudicado, ele tem que ter um interesse. Outra, essa nulidade, este ato que se diz viciado, ele só alcançará, a lei determinará quais atos essa nulidade irá alcançar. Não vai contaminar todo o processo. Contaminou aquele ato específico. A parte tem que ter tido prejuízo. Outra regrinha, a parte não pode ter dado causa. Por exemplo, nós sabemos que o juiz se torna suspeito caso ele seja amigo íntimo ou inimigo capital do autor e do réu. E o empregado sabe, o advogado do empregado sabe que aquele juiz
costuma decidir muito a favor do empregador. E ele quer dizer o seguinte: vamos ter que tirar esse juiz. Vai lá o empregado e briga com o juiz, encontra o juiz na rua, briga, sai na mão com o juiz, virou inimigo do juiz, para que o juiz se torne suspeito, para que o juiz não atue naquele processo. Mas espera aí, se o juiz atuar, ele iria pedir o quê? Anulidade no processo. Só que ele não pode arguir essa nulidade, porque ele deu causa a essa nulidade. E quando você dá causa à nulidade, você não pode requerê-la. Tranquilo? Vem comigo aqui. Então eu tenho o conceito do professor Sérgio Pinto Martins. Olha lá, nulidade é a sanção determinada pela lei, que priva o ato jurídico dos seus efeitos normais, em razão do descumprimento das formas mencionadas na norma. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiver que falar nos autos. Eu tenho a nulidade absoluta, eu tenho a nulidade relativa. Se eu tenho a nulidade absoluta, o que seria a nulidade absoluta? É a violação de normas de ordem pública. Se eu tenho normas de ordem públicas violadas, eu estou diante de uma nulidade absoluta. São vícios não sanáveis. Vícios que não tem como sanar. Estou diante de nulidade absoluta. Já a nulidade relativa é violação de normas de interesse de quem? Privado. Ou seja, os vícios são sanáveis. Compete a quem? As partes arguir a nulidade. Nulidade absoluta, então, o ato é nulo. A nulidade relativa, o ato é anulável. Na nulidade absoluta, aquele ato não existiu. O ato é nulo, absolutamente nulo. Já se é uma nulidade relativa de interesse das partes, eu digo que o ato é anulável, porque as partes que devem arguir, na primeira vez que tiver que falar no processo, essa nulidade. E aí tem alguns princípios que eu separei para os senhores aqui, já com a fundamentação, para ficar mais fácil. Princípios, as regras versus o princípio. Artigo 154 e 244 do CPC tem o seguinte: não será pronunciada quando for possível suprir a falta ou repetir o ato. Se o ato está viciado, mas eu posso suprir a falta desse ato, eu posso refazer este ato, eu não posso arguir a nulidade, porque isso está relacionado com o princípio da instrumentalidade das formas e economia processual. O que seria o princípio da instrumentalidade das formas? Aqui no direito do trabalho, no processo do trabalho, preza pela oralidade, pela simplicidade. Mesmo que a lei estabeleça uma regra para um determinado ato, essa regra não é cumprida, mas esse ato atinge o seu fim, o qual se propôs, esse ato vai ser válido. Então, se for possível refazer esse ato, repetir o ato, ou se este ato ainda atingiu o seu fim, ele será válido. Eu não posso reputar aí a nulidade. Então eu tenho, quando é possível suprir o ato, versus então aí o princípio da instrumentalidade das formas. Tenho 5 para vocês, separei 5. Vamos lá, mais um? O 2. As regras e princípios, de novo, 794. Não será pronunciada a nulidade sem que tenha causado prejuízo efetivo para a parte. Então, não será pronunciado sem efetivo prejuízo à parte interessada. Então, a parte interessada deve ter sofrido algum prejuízo. É o que nós conhecemos também como princípio do prejuízo ou da transcendência. 3.
não será pronunciado, senão mediante provocação das partes. Primeira vez que tem que se falar nos autos, né? Esse aí está vinculado ao princípio da convalidação ou preclusão. Se ele não arguiu a nulidade relativa, no primeiro momento que ele tem que falar nos autos, esse ato será convalidado. Precluiu o direito dele arguir a nulidade. O 4, não será pronunciado por quem tenha dado causa, princípio do interesse. Se ele deu causa à nulidade, não pode pronunciá-la, não pode arguir essa nulidade. E para fechar aqui, somente prejudicará as partes, somente prejudicará atos posteriores à sua declaração. Olha lá, gente, o juiz e o tribunal que pronunciará os atos que se estende. Então, aquele ato que está contaminado, somente será daquele ato. E o juiz ou o tribunal poderá dizer quais outros atos que aquela nulidade irá afetar. Princípio da utilidade. Porque esses atos, eles são úteis. Se os atos, o objetivo dos atos é que eles sejam úteis para que o juiz tenha subsídio para decidir o caso concreto. Se esse ato não é útil, se esse ato está viciado, ele tem que ser retirado do processo. E ainda o juiz ou o tribunal tem que dizer quais outros atos que este ato contaminou. Princípio da utilidade 798 da CLT. Bacaninha? Nós vamos entrar agora no mundo das questões. Separei algumas questões para trabalharmos sobre esses temas, mas eu quero fazer essas questões da seguinte forma. Você vai pausar o vídeo agora, você vai resolver todas essas questões, resolva antes de você assistir o próximo vídeo. Depois que você resolver as questões, você clique aí, volte que nós iremos corrigir essas questões juntos. Bacana? Te aguardo no nosso próximo encontro. Um abraço.